Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais um vídeo desse nosso módulo 5 do nosso curso de Windows Server 2012 e Active Directory. Nós estamos em mais um módulo teórico, mas de fundamental importância, entendendo o que é um diretório, o que é o Active Directory e os elementos que compõem o Active Directory e a função de cada um. Na lição anterior, com mais de 1 hora de duração, eu falei sobre o que são domínios, o que é um diretório, o que é o Active Directory, o que é uma árvore de domínios, o que são unidades organizacionais e sua importância, o que são usuários, grupos de usuários e tipos de grupos de usuários. Lembrando sempre, pessoal, isso eu vou insistir porque é muito importante e os alunos que às vezes não têm um bom aproveitamento no curso é porque não seguem essa orientação. Antes de assistir esses vídeos, por favor, eu peço encarecidamente, leiam o PDF do módulo. Quem quer ser profissional de TI tem que se habituar a ler, não interessa se você gosta ou não gosta de ler. É algo que você tem que fazer, goste ou não goste. Combinar a leitura do PDF com assistir às aulas, o aprendizado é 9, 10, 20 vezes maior do que só assistir os vídeos. Tem muita coisa teórica, muito texto que não tem sentido eu simplesmente transcrever aqui para o vídeo e ficar lendo para vocês. Vocês que têm que ler, o PDF do módulo está aí disponível para vocês. Então leiam o PDF por gentileza e só depois assistam os vídeos. O PDF tem muita coisa, o vídeo ajuda a entender, é um complemento, mas o material de estudo é o PDF mais os vídeos, não só os vídeos, ok? E nesse segundo e último vídeo deste módulo, que ainda é um módulo teórico, nós vamos ter mais um módulo 6, que é um módulo teórico. Eu sei que vocês estão loucos para colocar a mão na massa, mas a partir do módulo 7 aí sim vai ter muito exemplo prático. Aliás, o módulo 6 já vai ter toda a parte de instalação do Windows Server 2012, já vai ter no módulo 6. Então já vai no módulo 6 começar um pouco de prática também. Então nessa segunda aula, nessa segunda lição do módulo 5, nós vamos falar sobre relações de confiança. O que são relações de confiança entre domínios? Os tipos de relação de confiança que existe, interna, externa, transitiva, não transitiva. Vou mostrar para vocês como eram as relações de confiança na época até o NT Server 4.0, que era um problema seríssimo administrar essas relações de confiança, e desde o surgimento do Windows 2000 com o Active Directory mudou tudo, ficou bem mais simples. O conceito de servidor de catálogo global, que é um conceito muito importante. O que são sites e como funciona a replicação do Active Directory, a estrutura física do Active Directory. E aqui é um ponto que eu reforço. Tem uma visão bem geral, bem legal aqui no vídeo, mas lá no PDF eu vou a fundo, eu vou detalhadamente sobre sites, replicação do Active Directory, como funciona entre DCs que estão na mesma rede, entre redes separadas, tá? Então tá muito mais detalhado toda essa teoria lá no PDF. O que é o esquema do Active Directory, para que ele serve, os cuidados que você tem que ter, porque modificações indevidas, incorretas feitas no esquema, podem simplesmente inutilizar completamente um domínio. E por fim, os níveis de funcionalidades de um domínio, nível de funcionalidade de uma árvore e de uma floresta de domínios. Lembrando sempre que aqui no vídeo uma visão geral e lá no PDF tem tudo bem detalhado, bem a fundo a teoria, tá bom? Então, tenho certeza que vocês só estão assistindo esse vídeo porque já leram o PDF, porque se vocês não leram o PDF e vieram direto para o vídeo, vocês vão aprender muito pouco, nem 10% do que vocês realmente devem aprender, e façam, por gentileza, isso que eu estou pedindo. Leiam o PDF, são 73, 74 páginas, com calma. Se quiserem imprimir, imprimam uma cópia para vocês. Usem caneta marca-texto, sublinhem. Tá? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo ou com o Edu. Nossos e-mails de contato estão aí na tela para vocês. Mas na tela de abertura do módulo tem lá o meu e-mail e do Edu, tá? Mas por favor, façam isso. Leiam todo o PDF e depois assistam os vídeos. E não pulem em hipótese alguma esse módulo 5, que ele é um módulo teórico, mas é muito importante, porque ele que vai dar uma visão geral, que vai abrir o entendimento de vocês do que é o Active Directory, tá bom? Já conversei bastante, já fiz bastantes recomendações, então vamos à aula sobre esses tópicos que eu coloquei aí na tela. Um excelente estudo a todos. Valeu!
A parte 2 é o que eu classifico como sendo a divisão física do Active Directory. Os elementos que formam a divisão física da rede, de uma rede baseada no Active Directory. E esses elementos são as relações de confiança, o que são relações de confiança e para que servem, e os tipos existentes, o que são servidores de catálogo global, o que são sites e como eles são usados, como eles influenciam na replicação das informações do Active Directory entre os diferentes DCs, Domain Controllers do domínio, e entre uma árvore de domínios, o esquema do Active Directory, o que é, e os níveis de funcionalidade de um domínio e níveis de funcionalidade de uma floresta. Na verdade, a parte física do Active Directory é isso aqui, sites, replicação do Active Directory. Os demais elementos ainda entram dentro da parte lógica do Active Directory. Então esse vai ser o cardápio, digamos assim, para essa parte 2, para essa segunda etapa dessa nossa videoaula sobre o Active Directory. Eu repito para vocês, insisto, é muito importante vocês entenderem esses conceitos teóricos para depois ir para a prática, para pôr a mão na massa realmente. Nessas duas videoaulas eu não estou ensinando como criar um domínio, como instalar o Active Directory, como criar usuários, não é o como, é a parte teórica, é entender como funciona o Active Directory. Se vocês entenderem bem isso, a parte prática vira receita de bolo e fica muito fácil. Agora, o contrário, se vocês não entenderem essa parte teórica, vocês vão apenas, depois na parte prática, seguir uma receita de bolo sem saber exatamente o que estão fazendo. Vão simplesmente fazer, clique aqui, use tal comando, faça isso, mas para que serve exatamente isso? O que eu estou fazendo? Não vão saber. Então, essa parte teórica é muito importante. Depois de entender bem essa parte teórica, o resto fica muito mais fácil. Vamos então agora a começar com o estudo das relações de confiança, o que são, para que servem e quais os tipos existentes. O que são, para que servem as relações de confiança entre domínios? É através do uso dessas relações de confiança entre domínios que é possível, por exemplo, que um usuário de um determinado domínio, o cara está lá no domínio A no Rio de Janeiro, aí ele viajou para São Paulo e lá São Paulo é o domínio B. Aí tem lá o computador do domínio B, ele liga o computador, quando ele liga na tela de logon, aparece uma listinha para ele selecionar em qual domínio ele quer fazer o logon. Veja bem, ele está no domínio B em São Paulo, mas ele quer informar que ele quer fazer o logon no domínio A e quer informar a sua conta de usuário, respectiva senha, que pertence ao domínio A, lá do Rio de Janeiro. Como é que o Windows permite que lá no domínio B saiba que existe um domínio A e que ele aceite as contas do domínio A para que o usuário possa fazer o logon? Isso só é possível através desse mecanismo das chamadas relações de confiança. Quando um domínio confia em outro domínio, ele está dizendo, eu permito que as contas do outro domínio sejam visíveis aqui no meu domínio, o usuário vai poder utilizá-las. Tá? Então, por exemplo, o usuário J. Silva está cadastrado no domínio A, lá no Rio de Janeiro. E ele viaja para uma filial da empresa lá em São Paulo, que é o domínio B. O usuário J. Silva está utilizando um computador que faz parte do domínio B. Ele está lá no escritório em São Paulo. Os computadores todos lá do escritório em São Paulo estão configurados para fazer parte do domínio B. Durante o processo de logon, ele vai selecionar na lista que ele quer fazer o logon no domínio A e vai informar seu nome de usuário e senha para fazer o logon no domínio A. Aí a pergunta, como foi possível lá no computador do domínio B, mais especificamente um DC do domínio B, verificar que o nome do usuário e senha que o usuário informou lá do domínio A são corretos e ainda assim permitir o logon? Isso só é possível graças a esse mecanismo de relações de confiança que existe entre os domínios. Por exemplo, quando o domínio A diz, eu confio nas contas do domínio B, o que isso significa na prática? Veja bem, o domínio A confia no domínio B. Foi estabelecida uma relação de confiança entre o domínio A e o domínio B. O A confia no B. O que acontece? Acontece que nos computadores que fazem parte do domínio A, vão estar visíveis, acessíveis as contas do domínio B, e o usuário, mesmo usando um computador do domínio A, poderá fazer o logon num computador do domínio B. O contrário também pode ser configurado e pode ser verdadeiro, ou seja,
um usuário lá no domínio B fazer o logon usando uma conta do domínio A. Isso tudo é permitido através do mecanismo das relações de confiança. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse mecanismo, eu vou ter que voltar um pouco nas versões do Windows e mostrar para vocês como eram as relações de confiança na época do NT Server 4.0 e como elas passaram a ser a partir do Windows 2000 Server. E depois vou mostrar daí quais os tipos de relações de confiança que existem nas versões mais atuais. Então, tranquilo, pessoal, o que é uma relação de confiança entre domínios e qual é a função dela? É permitir que o domínio confie em contas em outro domínio e, portanto, possa ter acesso às contas de outro domínio. Muito bem. Como eram as relações de confiança na época do NT Server 4.0? Elas tinham 3 características que as tornavam muito, digamos assim, difíceis de serem implementadas e bastante trabalhosas. Quais são essas 3 características? E eu vou detalhar cada uma delas para vocês. Na época do NT Server 4.0, as relações de confiança eram unilaterais, já explico o que significa isso, não transitivas e tinham que ser criadas manualmente pelo administrador. Elas não eram criadas automaticamente pelo sistema. Repito, elas eram unilaterais, não transitivas, já explico o que é isso, e tinham que ser criadas manualmente. O que significa unilaterais? Vamos ver essa figurinha que eu coloquei aqui. Isso, repetindo, como era no NT Server 4.0. O que significava ser unilateral? Por exemplo, se o domínio A confia no domínio B, ou seja, o A confia no B, então as contas do B poderão ser visíveis aqui no domínio A. Um usuário viaja aqui do B lá para filial no domínio A. Ele senta num computador lá do domínio A e poderá usar a sua conta do domínio B para fazer o logon, porque o A confia no B. Na época do NT4, elas eram unilaterais, ou seja, se o A confia no B, não significa automaticamente que o B também confia no A. As relações eram implementadas individualmente de domínio para domínio. Por exemplo, domínio A confiava no B, tudo bem. Isso era uma implementação, uma relação de confiança. Para o domínio B confiar no A, teria que ser implementada outra relação de confiança nesse sentido, ou seja, elas não eram bidirecionais. A confia no B não significava que o B confiava no A automaticamente. Isso na época do NT Server 4.0. Então elas eram unilaterais. O que mais? Não eram transitivas. O que significa essa transitividade de relações de confiança? Vejam bem, se um domínio A confia no B e o B confia no C, na época do NT4 não significava que o A ia confiar no C. Ou veja, o A confiava no B e o B confiava no C, não significava que o A ia confiar no C. Não era automático isso. Ah, eu confio no B, então todos nos quais o B confia, eu também confio? Não. No NT4 não existia essa transitividade. Se o A confiava no B e o B confiava no C, não implicava que o A também iria confiar no C automaticamente. Tinha que ser criada uma relação de confiança entre o A e o C para que o A pudesse confiar no C. E como elas não eram unilaterais, o A confiar no C não significava que o domínio C confiava no A. Tinha que ser criada uma relação de confiança na outra direção. Então vejam que era bem complicado e trabalhoso. Vamos continuar explorando como é que eram as relações de confiança da época do NT Server 4.0. Então não eram transitivas. Se o A confiava no B e o B confiava no C, não significava que o A confiava automaticamente no C. Para que o A confiasse no C, uma relação de confiança tinha que ser criada manualmente entre os dois domínios. Isso era feito pelos administradores dos dois domínios. Porque era tão trabalhoso, para vocês terem uma ideia, por exemplo, para o A confiar no C. O C tinha que ir lá, o administrador do domínio C tinha que entrar lá numa ferramenta e dizer: eu permito que o A confie em mim.
Ele estava autorizando o A a confiar nele. Aí o administrador do A tinha que ir lá e dizer, eu confio no C. Se o administrador do C não desse essa permissão, o A não conseguia estabelecer a relação de confiança. Isso unilateral, criado manualmente, imagina com um número grande de domínios, ficava literalmente impossível de administrar e de manter funcionando. E a terceira característica, a primeira, não eram bidirecionais, não são transitivas, e a terceira característica tinham que ser criada manualmente pelos administradores. Você criava um domínio lá, criava um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto domínio na sua árvore, nenhum confiava no outro automaticamente. Isso não acontecia. Na época do NT Server 4.0, o administrador tinha que ir lá e estabelecer as relações de confiança entre todos os domínios onde fossem necessários. Então era extremamente trabalhoso na época do NT Server 4.0. Eu coloquei um diagrama aqui que ilustrava um simples domínio, uma simples árvore com 5 domínios. Ó. Se fosse para todos confiar em todos, quantas relações de confiança teriam que ser estabelecidas? Para 5 domínios, 20 relações de confiança, para que todos pudessem confiar em todos. Virava uma teia de aranha, ou falando popularmente, uma maçaroca. A maçaroca é uma coisa bem enrolada, sem ponta, não sabe onde começa, onde termina. Muito difícil de administrar, certo? Então, assim era na época do NT4. Tinham que ser criadas manualmente, explicitamente, não eram bidirecionais e não eram transitivas. Se esse confiava nesse e esse confiava nesse, não significava automaticamente que esse também confiava nesse, ok? Essa era a problemática, uma verdadeira teia de aranha, uma verdadeira maçaroca. Mas isso era na época do NT Server 4.0. Aí a Microsoft viu que não dava para seguir dessa maneira, não dava. Pega uma rede maior aí com 10 domínios, por exemplo. Vamos fazer umas contas aqui, ó. Uma rede com 10 domínios, para que todos os domínios pudessem confiar em todos os demais domínios, eram necessárias, uma rede de 10 domínios, 90 relações de confiança. Tinha até uma fórmula para calcular esse número, que era n vezes n-1, onde n é o número de domínios. Então, para 10 domínios, 10 vezes 10 menos 1, 10 vezes 9, 90. Isso era na época do NT Server. Ainda bem que isso tudo mudou. Como passaram a ser as tais de relações de confiança? A partir do Windows 2000 Server. Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 e o Windows Server 2012. Só um segundinho para uma aguinha e já vamos ver o que mudou e como ficaram as relações de confiança nessas versões mais novas. No Windows Server 2012, 2000, 2003 e 2008, as relações de confiança têm as seguintes características. Primeira e mais importante, elas são criadas e mantidas automaticamente pelo Active Directory. Você cria um domínio, cria uma árvore de domínios lá, vai criando os domínios, ele vai estabelecendo automaticamente relações de confiança entre os domínios. Sempre relembrando, se você tiver em dúvida sobre domínios, árvore de domínios, diretório, que é o Active Directory, volta lá e vê a parte 1 desse vídeo, tá? Então, a partir do Windows 2000 Server, Windows 2000, 2003, 2008, 2012, as relações de confiança são criadas e mantidas automaticamente pelo Active Directory. Segunda característica, elas são bidirecionais, ou seja, se o domínio A confia no domínio B, automaticamente o domínio B também confia no domínio A, que era diferente das versões anteriores, onde eram unidirecionais. E outra característica importante é que agora elas são transitivas, ou seja, se o domínio A confia no domínio B e o domínio B confia no domínio C, então o domínio A também confia no domínio C e vice-versa. Então, a partir do Windows 2000 com o Active Directory, as relações de confiança assumem essas três características. São criadas e mantidas automaticamente pelo Active Directory, são bidirecionais e são transitivas. A figura do próximo slide ilustra as relações de confiança a partir do Windows 2000 Server.
Lembram de uma tela anterior onde nós tínhamos também 5 domínios e era uma verdadeira teia de aranha, eram necessárias 20 relações de confiança? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só, 5 domínios, uma teia de aranha. Isso no NT Server 4.0, quando ainda não existia o Active Directory. Cheguei no Active Directory, 5 domínios, quantas relações de confiança? 4 relações de confiança, criadas automaticamente pelo AD, bidirecionais e transitivas. Muito melhor, muito mais fácil de implementar, porque é automático e não gera problemas como gerava na época do NT Server 4.0. Existem tipos de relações de confiança criadas automaticamente e outras que o administrador ainda pode criar manualmente. Isso dá uma flexibilidade ainda maior para o Active Directory, porque pode existir situações, eu vou comentar nos próximos slides, em que a criação manual de uma determinada relação de confiança pode ajudar a agilizar problemas que existiriam sem a criação da relação de confiança. Então, primeiro as que são criadas automaticamente pelo Active Directory. São as transitivas e bidirecionais criadas automaticamente quando um novo domínio é adicionado a uma árvore de domínios ou domínio raiz de uma floresta, usando o assistente para a instalação do Active Directory. São de dois tipos, pai e filho. Ela é transitiva e bidirecional. Por exemplo, você tem aqui um domínio pai e adiciona um domínio filho. Por exemplo, você tem aqui abc.com e adiciona vendas.abc.com. Quando você cria o primeiro DC desse domínio, ou seja, está criando esse domínio filho, automaticamente o próprio assistente de instalação do Active Directory vai criar essa relação de confiança automática, bidirecional, transitiva entre o domínio filho e o domínio pai, e vice-versa. Esse é o tipo mais comum. Você vai criando, montando a sua árvore de domínios e o próprio assistente do Active Directory vai criando as relações de confiança. E o segundo tipo é uma que a gente chama de raiz de árvore, também transitiva bidirecional. Quando uma nova árvore de domínios é criada em uma floresta já existente, uma nova relação de confiança de raiz de árvore é estabelecida. Também é criada e mantida automaticamente pelo Active Directory. Repito aqui, pessoal, qualquer dúvida, se está soando estranho para vocês termos como domínio, árvore de domínio e floresta de domínios, é porque vocês não assistiram ou assistiram muito rapidamente, não revisaram a parte 1 desta videoaula, desta videopalestra. Então, para assistir essa parte 2, tem que estar bem consolidado o que é um diretório, o que é o Active Directory, o que são domínios, o que são árvore de domínios e o que são florestas de domínios, ok? Vamos ver alguns tipos de relações que podem ser criadas manualmente pelo administrador e em que situações elas podem ser usadas. São externas, não transitivas, uni ou bidirecional. Vamos decifrar esses termos aqui. Esse tipo de relacionamento externo, não transitivo, uni ou bidirecional, quando é que ele é criado? Ele é criado com um domínio externo à sua árvore de domínios que você tem lá na empresa. Você tem um domínio baseado no NT Server 4.0, por exemplo, tem uma filial lá da empresa, bastante antiga, ou você comprou uma empresa, imagina uma empresa grande, comprou uma empresa menor lá, e nessa empresa menor ainda tem um domínio baseado no NT Server 4.0. E durante o período de transição, você vai migrar a rede dessa empresa que foi comprada para o Windows Server 2008 ou 2012, mas durante o período de transição, você precisa que os funcionários dessa empresa menor que foi comprada, que ainda tem os servidores baseados no NT Server 4.0, possam acessar recursos na rede da empresa maior, que já é baseada no Windows Server 2008 ou Windows Server 2012. Tem alguma coisa que você possa fazer para que isso seja possível? Sim, é estabelecer uma relação de confiança externa entre o domínio atual e esse domínio com o NT Server 4.0.
e uma relação de volta desse domínio com o NT Server 4.0 para o domínio atual da rede maior, baseado no Server 2008-2012. Isso tem que ser feito manualmente pelo administrador de cada rede, para que os funcionários do domínio maior possam acessar recursos nos servidores lá do domínio menor e vice-versa. Isso é usado durante um período de transição, de migração. A tendência é que a empresa menor que for comprada tenha a sua rede toda migrada para o Windows Server 2008 e 2012 e passe a fazer parte da árvore de domínios da empresa como um todo. Mas sempre vai existir um período de transição, a empresa menor tem que continuar funcionando, as coisas têm que continuar funcionando, e uma das maneiras de facilitar isso é através da criação dessa relação de confiança externa. Aqui, novamente, cabe ressaltar que, como eu estou imaginando um domínio externo ainda baseado no NT Server 4.0, e muitos de vocês podem dizer, Júlio, estamos agora em abril de 2015, ainda existe redes baseadas no NT Server 4.0? Sim, ainda existem. Então é possível que você ainda enfrente essa situação num caso prático aí na sua empresa. Então cabe ressaltar que para essa relação de confiança ser bidirecional, ela tem que ser criada nos dois domínios, porque como um deles é o NT Server 4.0, a relação de confiança não vai ser bidirecional, ela vai ser unidirecional. Então, o domínio maior tem que confiar nas contas lá do domínio do NT Server 4.0 e vice-versa, ok? Somente dessa forma ela vai ser bidirecional. Caso contrário, se for criada somente em um dos domínios, ela vai ser unidirecional. Aqui depende também da necessidade da empresa. Vamos supor que somente alguns funcionários, administradores de rede do domínio maior, precisem acessar recursos lá na rede ainda baseada no NT Server 4.0. Aí pode criar a relação de confiança só nesse sentido, ou seja, o domínio com o NT Server 4.0 estabelece uma relação de confiança dizendo que confia nas contas do domínio baseado no Windows Server 2008. Aí os usuários do Windows Server do domínio do Windows Server 2008 poderão ir lá em computadores do domínio do NT Server 4.0, fazer o logon e receber permissão de acesso aos recursos. Então, cada caso tem que ser estudado, mas você, como administrador, responsável por planejar e implementar essa migração, tem que saber que existe essa opção de criar essa relação de confiança externa não transitiva, uni ou bidirecional. Aqui mais alguns detalhes ainda sobre essa relação externa não transitiva, unidirecional ou bidirecional. Vamos imaginar aqui que, por exemplo, o administrador do domínio abc.com cria a relação de confiança com o domínio vendas.xyz.com. Vejam que são duas árvores diferentes, abc.com e o outro árvore xyz.com. Isso implica que o domínio abc.com confia nas contas do domínio vendas.xyz.com e que essas contas deste domínio vendas.xyz.com e grupos poderão receber permissões de acesso em recursos do domínio abc.com. Isso é unidirecional, um lado só. Feito isso, nas estações de trabalho do domínio abc.com, como ele confia nas contas desse domínio aqui, na hora do logon passa a aparecer na lista de domínios o domínio vendas.xyz.com. Isso porque o domínio abc.com passou a confiar no domínio vendas.xyz.com. Para que o outro lado seja estabelecido, ou seja, para que o domínio vendas.xyz.com confie nas contas do abc.com, outra relação de confiança tem que ser estabelecida no sentido contrário. Então essas relações de confiança externas, elas sempre são unidirecionais. Para elas serem bidirecionais, tem que estabelecer duas relações de confiança. Um domínio, o ABC diz que confia no vendas.xyz.com e o vendas.xyz.com diz que confia no abc.com, ok? Nós temos aqui um diagrama onde podemos citar aqui aquele exemplo que a gente comentou nos slides anteriores.
Imagina que essa empresa maior aqui, formada por duas florestas de domínio, comprou essa empresa menor aqui que ainda tem um domínio baseado no Windows NT 4.0. Então, e vamos supor que esse domínio aqui vai precisar que usuários desse domínio maior aqui, por exemplo, vamos supor que tem um domínio aqui só para os administradores de rede, esses administradores de rede vão ter que poder fazer o logon em computadores aqui e receber permissão de acesso para administrar recursos desse domínio aqui. Então, esse domínio aqui tem que confiar nesse domínio aqui. E essa relação de confiança, como é externa, como é com a NT 4.0, tem que ser estabelecida manualmente. Como é que funciona isso aqui? Esse administrador aqui é que vai estabelecer essa relação de confiança. Senão, ou alguém da empresa maior tem que receber um usuário e senha com permissão de administrador desse domínio para se logar aqui num dos servidores desse domínio e estabelecer essa relação de confiança. Se fosse necessário o contrário, ou seja, contas desse domínio aqui receber acesso nesse aqui, teria que ser estabelecida uma relação de confiança no sentido contrário. Então, as relações de confiança externas são sempre unidirecionais. Se precisa bidirecional, tem que estabelecer duas. Esse confia nesse e outra no sentido contrário. Ok? Outro tipo conhecido de relação de confiança é essa Helm, transitiva ou não transitiva, unidirecional ou bidirecional. Esse é um outro tipo especial de relação de confiança que pode ser estabelecida com um domínio que não é baseado no Windows Server. Vamos supor, de novo, que a sua empresa tinha um domínio bonitinho, tudo Windows Server 2008 ou Windows Server 2012, a sua empresa comprou uma outra empresa e nessa outra empresa os servidores eram baseados no Unix ou no Linux. E agora, como é que você faz para que usuários do Active Directory possam receber permissões de acesso em recursos lá dos servidores Unix e vice-versa? Você pode estabelecer uma relação de confiança desse tipo, conhecida como Helm. Ela é estabelecida com outros sistemas operacionais que sejam baseados no protocolo Kerberos como protocolo de autenticação, que é o caso do Unix e do Linux. Então, o protocolo Kerberos é um padrão de fato, ou seja, muito usado por vários sistemas operacionais ou pelos principais sistemas operacionais, e ele pode fornecer um serviço de autenticação em domínios baseados no Windows Server ou baseados em Unix ou Linux, e podem existir também outros sistemas operacionais que usam o protocolo Kerberos. Então, é também um caso onde você pode facilitar a integração entre um domínio baseado no Active Directory e outros domínios não baseados no Windows Server, mas que tenham como protocolo de autenticação o protocolo Kerberos. Ou seja, o pré-requisito do outro domínio outro domínio não baseado em Windows Server, para que ele possa receber essa relação de confiança, é que ele utilize como protocolo de autenticação o protocolo Kerberos. Podemos também estabelecer relações de confiança entre duas florestas diferentes. Aqui seria um caso típico, e acontece muito na nossa economia atual, de duas empresas que se fundem, que fazem uma fusão, uma junção, se juntam duas empresas. Então o que acontece? Juntou as duas empresas, só que uma tem a sua rede, o seu domínio, a sua árvore de domínios, e a outra empresa tem a sua própria rede, a sua própria árvore de domínios, os seus domínios e as suas configurações. E isso não se faz uma migração, agora vamos juntar, vai ser tudo uma rede só, tudo bonitinho. Isso não se faz num fim de semana, numa semana, num mês. Isso demanda planejamento, migração, estudos, plano de contingência, laboratórios, testes, dependendo do tamanho da empresa, vai longe. Só que a vida tem que seguir. As funções diárias que cada empresa faz têm que continuar sendo executadas. As pessoas precisam trabalhar. E aí qual é a solução para que possam continuar funcionando as duas árvores de domínio que já existiam e permitir que, caso usuários de uma árvore precisem receber acesso a recursos que estão em servidores da outra árvore, permitir que isso possa ser feito.
você estabelece uma relação de confiança entre os domínios raiz das duas florestas, né? Domínio raiz da floresta A, domínio raiz da floresta B, estabelece uma relação de confiança entre elas, e aí usuários de um domínio de uma das florestas poderão fazer logon e receber permissão de acesso em computadores na outra empresa. E isso é um caso muito comum, né? Durante essa fase de transição, funcionários de uma empresa passam a trabalhar dentro da outra e vice-versa, para ir entendendo a cultura da empresa e fazendo as ações de migração necessárias, os ajustes necessários, etc. Então o Active Directory, o Windows Server, tem essa flexibilidade, o que facilita muito esses casos específicos. Aqui eu até coloquei, repeti, um exemplo prático do uso desse tipo de relação de confiança. Seria quando é feita a fusão de duas empresas e você precisa permitir que usuários de uma empresa possam acessar recursos nos servidores da rede, do domínio, da outra empresa e vice-versa. E um último tipo que nós vamos estudar aqui de relações de confiança são as chamadas relações de confiança de atalho, shortcut, que são do tipo transitiva e podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Elas podem ser externas, por exemplo, entre um domínio aqui nós temos uma árvore com 4 domínios, e aqui tem um domínio externo, separado, isolado. Então vamos supor que você tem a empresa sua aqui e você está trabalhando lá com o fornecedor num projeto em comum, por exemplo, um novo sistema de compensação online, de controle de estoque online, alguma coisa assim. Durante esse período pode ser que usuários desse domínio lá da empresa do fornecedor externo precisem acessar recursos nesse domínio e vice-versa. Então você pode estabelecer entre um dos domínios da sua árvore de domínios e um domínio externo de outra empresa, uma relação desse tipo direta, que a gente chama de atalho. Ou, o caso mais interessante, é entre dois domínios dentro da mesma árvore de domínios. Por exemplo, entre o domínio B e o domínio D, dentro da árvore de domínios da empresa. Qual é o uso, qual é o principal objetivo de criar isso aqui dentro entre dois domínios da mesma árvore? Já não são mantidas essas aqui, já não existe a confiança automática? Existe. Qual a função, então? Para que serve? Por que eu vou criar mais uma relação de confiança manualmente, se o Active Directory dentro da mesma árvore cria tudo manualmente? Vamos pensar um pouquinho. Aliás, aqui fica uma dica para vocês. Isso é questão típica para ser cobrada nos exames de certificação. Por que isso? O principal objetivo desse tipo de relação de confiança é otimizar os tempos de logon quando estes apresentam problema numa árvore de domínios muito grande. Por exemplo, no exemplo dessa figura, vamos analisar o que acontece quando um usuário do domínio B precisa acessar um recurso no domínio D. Por exemplo, uma pasta compartilhada, uma impressora compartilhada, algum recurso que está num dos servidores do domínio D. O usuário é do domínio B e precisa acessar alguma coisa no domínio D. Lembrando que isso aqui pode ser uma filial aqui em São Paulo e outra lá em Nova York. Aqui é simplesmente a divisão lógica da rede. Fisicamente, pode ser que um escritório esteja aqui em São Paulo e esse recurso que ele vai acessar esteja num servidor lá em Washington, lá em Nova York, lá em Berlim, na Alemanha, né? Então, o que acontece? Se não houver a relação de confiança do tipo atalho aqui, entre B e D, o Windows Server precisa percorrer o caminho das relações de confiança na árvore, ou seja, para ir autenticando para ver se esse usuário realmente tem permissão para acessar o recurso que ele está tentando acessar. Então tem que percorrer o caminho aqui, ó, de B para A e de A para D. No nosso caso, embora seja um caminho mais longo, não é tão longo assim. Mas imagina numa árvore com vários domínios, bem mais domínios, esse caminho entre A e D poderia ter 20 outros domínios no meio, né? Para autenticar o usuário. Então ele teria que percorrer esse caminho todo, verifica se o usuário tem permissão, autenticou, aí libera a permissão. Com essa
relação de confiança de atalho, não precisa, é direto. Ele verifica aqui, porque tem a relação de confiança. O usuário tal, as credenciais estão corretas. As credenciais dele estão na lista de acesso que ele está tentando acessar, então pode permitir. Não está, então nega. Fica bem mais rápido essa verificação, essa autenticação. Permite se ele tiver permissão de acesso, nega se ele não tiver permissão de acesso. Isso para uma rede pequena assim, talvez não desse muita diferença. Depende muito também da estrutura física da rede. Mas para redes maiores, isso pode dar uma diferença considerável. Então, esse tipo de relação de confiança é muito utilizada em casos onde os usuários começam a queixar do seguinte: mas tá demorando 15 minutos para mim fazer o logon de manhã. Eu ponho meu usuário e senha, estão corretos, e o Windows fica, eu saio para tomar um cafezinho, volto daqui 15 minutos, ele consegue fazer o logon e autenticar. Quando você começar a enfrentar problemas com demora no tempo de logon, no domínio, pode começar a pensar em fazer uma análise no teu domínio, e talvez a criação dessas relações de confiança do tipo atalho, do tipo shortcut, possam ser a solução. Aqui ele fala novamente, tem mais detalhes sobre essa relação, né? O principal objetivo desse tipo de relação de confiança, ou seja, atalho, é otimizar os tempos de logon. No exemplo da figura, vamos analisar o que acontece quando um usuário do domínio B precisa acessar um recurso do domínio D. O primeiro passo é autenticar o usuário, ver se as credenciais de logon que ele forneceu, nome de usuário e senha, ou pode ser mais modernamente um smart card, né, um cartão inteligente com senha, ou pode ser um leitor de alguma característica física, um leitor de digital, leitor de íris. Depende das credenciais que ele forneceu para se autenticar. Se não houvesse essa relação tipo atalho aqui de shortcut entre B e D, o Windows Server precisaria percorrer o caminho das relações de confiança na árvore de domínios, de B para A e de A para D, para poder autenticar o usuário do domínio D. Já com a relação do tipo atalho entre B e D, existe um caminho direto, lógico, entre esses dois domínios, o que diminui o tempo de logon autenticação. Quanto mais afastados na árvore, quanto maior o caminho e o número de relações de confiança a ser percorrido, mais será reduzido o tempo de logon entre os domínios se o administrador criar uma relação de confiança do tipo atalho. Então, as relações de confiança do tipo atalho são uma solução muito inteligente, muito prática e muito fácil de implementar em uma árvore de domínios muito grande, onde você está tendo problemas com tempo de logon muito grande, logon muito demorado, ok? Com isso, pessoal, nós terminamos o primeiro item proposto para essa nossa videoaula, que é a parte de relações de confiança. Reforço para vocês que aqui eu estou vendo teoria, eu não estou abrindo os consoles da administração, não estou mostrando como verificar as relações existentes, como configurar as relações, nada disso. Aqui é teoria. Mais adiante eu vou criar algumas videoaulas também com a parte prática do Active Directory, à medida que o tempo for permitido. Vamos então ao nosso próximo assunto. O que é o nosso próximo assunto? É o tal de que são os servidores de catálogo global. E aqui faço novamente um reforço, uma dica, que é o tipo de assunto que é muito cobrado, que gosta de aparecer nos exames de certificação, tanto do Windows Server 2008 quanto do Windows Server 2012. Então, é importante que você saiba o que é um servidor de catálogo global, para que ele serve e quais as principais funções para que ele foi criado. O Active Directory é muito flexível, pessoal. Ele permite que usuários de um domínio acessem recursos em servidores de outro domínio, dentro da árvore de domínios da empresa, ou até mesmo em servidores de outra floresta em domínios de outras empresas, sem ter que entrar a cada vez com um logon e senha. Como é que o Active Directory consegue fazer isso? Autentica o usuário uma vez no domínio dele, e esse usuário consegue navegar por recursos em servidores de outros domínios com os quais existe uma relação de confiança. Primeiro de tudo, através do mecanismo de relação de confiança que nós acabamos de ver.
E segundo, para que isso seja possível, o Active Directory mantém uma base, um banco de dados, com algumas informações sobre objetos de todos os domínios. Então, em cada domínio, o Active Directory mantém uma base de dados com informações sobre itens de todos os domínios. Mas aonde que é mantida essa base de dados? Essa base de informações é mantida em controladores de domínios, DCs, configurados para atuar como servidores de catálogo global. Global Catalog Servers. O que são? Não é todo o DC do domínio que é configurado como um servidor de catálogo global. Apenas alguns. O que esse servidor de catálogo global tem? Um servidor de catálogo global armazena uma cópia de todos os objetos do Active Directory, de todos os domínios, em uma ou mais árvores de domínio numa floresta. Então você tem lá um domínio A, uma árvore de domínios, e num determinado domínio lá tem um servidor de catálogo global. Se é um servidor de catálogo global, ele tem, além de uma cópia integral de todos os objetos do próprio domínio. O que eu chamo de objetos, pessoal? Usuários, grupos de usuários, pastas compartilhadas publicadas no Active Directory, impressoras publicadas no Active Directory, unidades organizacionais, etc. Tudo que faz parte do Active Directory. Então, o servidor de catálogo global tem uma cópia completa dos objetos do domínio do qual ele faz parte e uma cópia parcial de todos os objetos de todos os outros domínios. O que eu quero dizer com uma cópia parcial? Por exemplo, vamos imaginar o domínio A. Tem lá um servidor de catálogo global. Lá nesse servidor de catálogo global, que é um controlador de domínio, ele tem lá uma cópia integral de todos os objetos do próprio domínio. Dos outros domínios, ele tem uma cópia parcial. O que é uma cópia parcial? Por exemplo, quando você cadastra um usuário no Active Directory, você cadastra lá o nome do usuário, nome de logon, nome por extenso, endereço, telefone de contato, pode cadastrar mais de um telefone, e-mail, etc, etc, etc. Você tem lá 30, 40 campos de dados para um objeto do tipo usuário. No servidor de catálogo global, ele não guarda, por exemplo, do objeto usuário, todos esses campos para objetos que são de outros domínios. Ele guarda só os campos principais, por exemplo, o nome e a senha, para poder autenticar rapidamente o usuário. Ele não guarda o telefone, o endereço, etc. Então, uma cópia parcial significa tem cópia de todos os objetos, mas apenas os campos principais de cada objeto. Então, aqui eu coloquei novamente para que vocês entendam, e isso é muito importante. No servidor de catálogo global, fica uma cópia completa de todos os objetos do próprio domínio do servidor. Os objetos do domínio do qual o servidor faz parte, ele mantém uma cópia completa, com todos os campos. E uma cópia parcial, ou seja, apenas os campos mais importantes de todos os objetos dos demais domínios. Cópia parcial significa somente os atributos, os campos mais importantes. Essa estrutura, essa lógica do catálogo global é indicada na figura do próximo slide. Então temos aqui uma árvore com 4 domínios, tem o domínio A, domínio B, domínio C e domínio D. Então aqui temos o domínio A em primeiro plano. Temos um controlador de domínio que não é servidor de catálogo global. O que tem no banco de dados desse controlador de domínio? Uma cópia completa de todos os objetos do domínio A. Só do domínio A, porque ele é controlador de domínio, mas não é servidor de catálogo global. Agora nós temos aqui um outro servidor desse domínio, o domínio A, que é controlador de domínio e também foi configurado para ser um servidor de catálogo global. O que tem no banco de dados desse DC aqui do domínio A, que além de ser DC, foi configurado como servidor de catálogo global? Ele tem uma cópia total de todos os objetos do próprio domínio, do domínio A, ele pertence ao domínio A, e uma cópia parcial de todos os objetos dos demais domínios. Cópia parcial significa que ele não tem todas as propriedades de cada objeto, apenas as principais. Por exemplo, nesse servidor de catálogo global, que é do domínio A,
ele tem uma cópia integral de todos os usuários do domínio A, mas dos demais domínios ele tem apenas os campos principais de cada usuário, como por exemplo, o nome do usuário e a senha de logon do usuário, ok? Então, isso que é um servidor de catálogo global. Ele tem que ser um DC, obrigatoriamente, mas nem todo DC, nem todo controlador de domínio é configurado como servidor de catálogo global. Para ser configurado como servidor de catálogo global, tem que ser controlador de domínio. Se ele foi configurado como servidor de catálogo global, ele tem uma cópia completa total de todos os objetos do próprio domínio e uma cópia parcial, apenas os atributos principais, de todos os objetos dos demais domínios. O mesmo vale para um servidor de catálogo global de qualquer um dos outros domínios. Muito bem, Júlio, já entendi o que é um servidor de catálogo global. Você repetiu, esmiuçou, detalhou, mostrou na figura, mas quais as principais funções de um servidor de catálogo global? Aqui eu coloquei um outro diagrama. Por exemplo, você pega um servidor de catálogo global desse domínio aqui. Ele vai ter uma cópia completa dos objetos desse domínio e uma cópia parcial de todos os objetos de todos os outros domínios da árvore, ok? Qual a principal função, as principais funções do servidor de catálogo global? Primeira delas é agilizar a pesquisa de objetos no Active Directory e permitir a pesquisas por objeto de todos os domínios e não apenas no domínio do usuário. Então nós, na parte prática, numa das videoaulas mais adiante, nós vamos ver que você tem uma flexibilidade muito grande para pesquisar no Active Directory. Você pode pesquisar, por exemplo, por todas as impressoras de marca HP e que são coloridas. Se não houvesse o servidor de catálogo global, como é que funcionaria uma pesquisa dessa? Teria que ir através da rede da empresa, em todos os domínios, em todos os servidores e pesquisando. Ia demorar minutos, horas, talvez mais de hora, dependendo do tamanho da rede, dos links de conexão, e poderia retornar incompleta. Com o servidor de catálogo global, não. A pesquisa é feita onde? É feita num servidor de catálogo global do próprio domínio onde o usuário está logado. Então agiliza muito esse processo de pesquisa. Ele fornece autenticação para usuários de outros domínios, sem ter que consultar um DC do domínio remoto, o que também agiliza o logon. E por que o servidor de catálogo global consegue fornecer autenticação? Porque ele tem as principais propriedades de cada objeto, do usuário, por exemplo, e entre as propriedades está o nome do usuário e a senha do usuário. Voltando aqui um pouquinho, por exemplo, vamos supor que um usuário desse domínio aqui está nessa outra filial aqui, ó, e ele está aqui no computador, mas ele quer fazer logon usando a conta e senha de usuário dele aqui. Então um está lá na Ásia, é um usuário lá da China, por exemplo, viajou para a Alemanha. Se não existisse o servidor de catálogo global, o que acontecia? Ele ia informar o nome e senha e através da rede da empresa, através de links de WAN, ele ia ter que ir lá num servidor do domínio lá na Ásia, consultar se o nome do usuário e senha estava certo e retornar autorizando o logon. Se o nome do usuário e senha estivesse incorreto, negando o logon. Como existe um servidor de catálogo global aqui nesse domínio, esse servidor de catálogo global tem uma cópia do nome do usuário e da respectiva senha. Então ele vai fazer o logon aqui, primeiro é consultado o servidor de catálogo global. Se por algum motivo não for encontrado o servidor de catálogo global, ou se ele estiver inoperante ou tiver com algum, aí sim ele vai ir pela rede. Mas se ele encontrar o servidor de catálogo global, ele verifica as credenciais aqui. Então imagina o quanto isso agiliza o logon, nesses casos, de um usuário que está fora do seu domínio, e multiplica isso por uma empresa grande, milhares, centenas de usuários viajando, fazendo o logon em diferentes domínios.
Então, o servidor de catálogo global agiliza muito os tempos de logon, melhora os tempos de logon. E outra função importante, ele tem informação sobre os membros dos grupos universais em um ambiente com múltiplos domínios, uma árvore de domínios. Aqui, novamente, eu reforço que se você tem dúvidas sobre o que é um grupo universal, o que é um grupo global e o que é um grupo local, volta lá para a parte 1 dessa videoaula, porque lá eu explico em detalhe o que é isso. A parte 1 é pré-requisito para essa parte 2. Então, ao manter informações sobre os grupos universais, ele facilita, por exemplo, um usuário lá vai fazer um logon e o Active Directory tem que ver se ele tem permissão de acessar o recurso que ele está tentando acessar. Aí lá naquele recurso tem permissão para um determinado grupo universal. Se não houvesse essa informação no servidor de catálogo global, o Active Directory novamente ia ter que ir num servidor lá no domínio do usuário, através dos links de WAN, verificar se o usuário pertence àquele grupo e pode, portanto, ter acesso aos recursos que o grupo tem acesso. Ao ter essa informação no servidor de catálogo global, agiliza muito essa verificação, economiza tráfego através dos links de WAN e torna o acesso aos recursos bem mais rápido. Muito importante para você como administrador de rede. Primeiro, saber o que é o servidor de catálogo global. Segundo, saber o quão importante ele é e quais as principais funções que ele desempenha. Por isso, por essa importância, é que recomenda que seja inserido como membros de grupos universais apenas outros grupos e não usuários individualmente. Vamos pensar aqui comigo o porquê, a lógica desta afirmação. A informação sobre quais membros pertencem aos grupos universais está nos servidores de catálogo global. E aqui eu estou dizendo que ao invés de adicionar usuários diretamente como membros de grupos universais, você deve adicionar outros grupos como membro. Por que isso? Porque se você adicionar o usuário, a toda hora pode ser que você tenha que adicionar o usuário e excluir o usuário. Quando você adiciona um novo usuário num grupo universal ou exclui um usuário, muda essa informação sobre quem é membro do grupo e isso tem que ser replicado para todos os servidores de catálogo global em toda a árvore de domínio. Como é uma coisa que ocorre frequentemente, isso aí pode gerar um tráfego de rede a ponto de deixar a rede da empresa como um todo lenta. Por isso que a recomendação é, ao invés de adicionar usuários individualmente como membros de grupos universais, adiciona outros grupos como membro do grupo universal. E aí o que acontece? Tem um grupo que faz parte que é membro de um grupo universal. Você adicionou ou retirou o usuário desse grupo, não muda a informação de quem é membro do grupo universal, porque é o grupo que está lá dentro e não o usuário individualmente. E evita todo esse tráfego de replicação e toda essa problemática. Tranquilo, pessoal, essa questão do servidor de catálogo global? Vejam, revejam, assistam quantas vezes vocês quiserem, porque é um item importante e com certeza vai ser cobrado nos exames de certificação. Algumas questões que você deve saber e entender sobre servidor de catálogo global. Se não tiver disponível um servidor de catálogo global, o computador no qual o usuário fez o logon irá utilizar informações armazenadas no cache do computador, caso o usuário já tenha feito um logon anterior nesse computador. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Um usuário lá da China, tem um domínio lá, ele veio para a Europa, numa filial da empresa, e está fazendo o logon com a conta dele lá do domínio da China, mas num computador ali da filial da Europa que pertence ao domínio da Europa. Se ele fez o logon a primeira vez com sucesso, o Windows 7, o Windows 8.1, o Windows 10, o próprio Windows Vista, ele cria um cache local com o nome do usuário e senha. Aí o usuário fez o logon de manhã, saiu para almoçar,
Voltou de tarde. De tarde ele vai fazer o logon de novo. O Windows vai novamente tentar achar um servidor de catálogo global para validar o nome de usuário e senha. Mas vamos supor que deu um problema no servidor de catálogo global, ele está indisponível. O Windows não localizou o servidor de catálogo global. Como o usuário já tinha feito um logon antes, ele usa os dados que estão no cache de logon do usuário. Caso o usuário não tenha feito um logon antes, se é o primeiro logon do usuário desse computador, e não estiver disponível o servidor de catálogo global, o usuário não vai conseguir fazer o logon no domínio. Lembrando que ele é um usuário de outro domínio que está tentando usar lá um computador do domínio lá da filial da Europa para fazer o logon. Se fosse usuário do próprio domínio, ele ia procurar num DC qualquer, não no servidor de catálogo global. Nesses casos, é uma situação que pode acontecer, de repente, o pessoal simplesmente de outros domínios não consegue mais fazer o logon na rede. Provavelmente tem algum problema com o servidor de catálogo global e ele não está acessível na rede. É uma coisa que você tem que verificar. Nesse caso, tem problema no servidor de catálogo global, ele não tinha feito o logon antes, então não existe cache local, e aí o que acontece? Ele não consegue fazer o logon com uma conta do domínio. Só vai conseguir fazer o logon usando uma conta local do computador. Existe uma exceção a essa regra, e exceção é coisa que o pessoal adora pedir em prova de certificação, que é quando a conta do usuário pertence ao grupo de administradores do domínio. Neste caso, mesmo que o usuário não tenha feito um logon anterior, mesmo que ele não consiga contactar um servidor de catálogo global, mesmo assim ele vai conseguir fazer o logon no domínio por mecanismos ali que o Active Directory vai tentar buscar lá no domínio original desse usuário que está fazendo o logon. Ok, pessoal? Então vejam que tem uma importância muito grande o tal de servidor de catálogo global. Muito bem, com isso encerramos o nosso segundo assunto dessa nossa videoaula. O primeiro assunto que foi relações de confiança entre domínios, os tipos, como era no NT4, como ficaram a partir do Windows 2000 Server e o Active Directory. E o segundo assunto foi o que é o servidor de catálogo global. Veja bem, repito, reforço, que nesta videoaula, tanto na parte 1 quanto na parte 2, nós estamos vendo a parte teórica, o que, quais elementos, quais suas funções. Nós não estamos tratando do como implementar, como configurar, como criar um domínio, como configurar um DC para ser servidor de catálogo global e assim por diante, ok? Então, é o que, a teoria por enquanto. Vou criar vídeos, mais lições adiante, em que eu vou começar a mostrar como implementar esses conceitos todos na prática. Vamos agora ao terceiro item da proposta dessa parte 2 sobre o Active Directory, que é os sites. Os sites representam a divisão física da rede. Lembra lá que eu comentei que domínios, árvore de domínios, florestas, unidades organizacionais, usuários, grupos, etc., representavam a divisão lógica da rede, né? Florestas, árvores, domínios, unidades organizacionais. Os sites representam a divisão física da rede. E nós vamos ver nesse item como se define um site, o que é um site e para que o Active Directory utiliza sites. Por que criar mais um elemento aí? Já são tantos elementos, né? Mas vocês vão ver que ele tem uma função bem definida e muito importante. Coloquei aqui um diagrama, uma empresa dos Estados Unidos, que tem uma matriz em Toronto, e aqui filiais em 4 outras cidades, tá? E em cada uma desses escritórios foi definido um site, tá? Nós vamos ver também, vocês podem, primeira dúvida que pode vir à cabeça, qual é a relação entre domínio e site? Cada site é um domínio, cada domínio é um site, pode ter mais de um site dentro do mesmo domínio, pode ter mais de um domínio dentro do mesmo site, etc, etc, etc. Nós vamos ver isso também num dos próximos slides. Então, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que o site representa a divisão física do Active Directory. Tá?
A principal função desse elemento sites é otimizar o tráfego e o tempo de replicação das informações entre os controladores de domínio do Active Directory. Lembram lá na parte 1 desse tutorial que eu falei que os DCs, os controladores de domínio, têm uma cópia integral do banco de dados do Active Directory. E o que fica nesse banco de dados? Todos os objetos do Active Directory. Contas de usuários, grupos, unidades organizacionais, etc. E quando você modifica uma conta, por exemplo, altera a senha do usuário num DC, esta informação, a nova senha, tem que ser replicada para todos os demais DCs do domínio para que fique atualizado em todos os DCs. E essa replicação é automática. Nós vamos ver que é aí que vai entrar o papel do site, que ele trata de maneira diferente a replicação entre controladores de domínio que estão dentro do mesmo site, é de uma maneira, e entre controladores de domínios que estão em sites diferentes, a replicação é de outra maneira diferente. Então vamos entender como é que funciona esse mecanismo todo. As informações sobre a topologia da rede contida nos objetos sites e link entre sites são utilizadas pelo Active Directory para criar automaticamente configurações de replicação otimizadas entre todos os DCs de um domínio ou de uma árvore de domínios ou de uma floresta de domínios. Sempre procurando duas coisas básicas: reduzir o máximo possível o tráfego, a circulação de informações através dos links de WAN e minimizar o tempo de latência. O que é esse tempo de latência? É o quanto tempo um determinado DC demora até ficar atualizado com alterações que foram feitas em outro ou outros DCs. Ou seja, ele procura conciliar essas duas coisas. Não sobrecarregar os links de WAN com tráfego de replicação, mas ao mesmo tempo não deixar os DCs muito tempo desatualizados. Como é definido um site para o Active Directory? É uma ou mais redes ou subredes conectadas por um caminho de alta velocidade. Que bicho é esse? O que é esse caminho de alta velocidade? Como se define uma rede e uma subrede? Vocês devem lembrar lá do básico do TCP/IP, que um número de rede e a respectivo número de subrede definem o escopo de números IPs que podem ser usados numa rede. Então, uma rede é definida pelo número da rede, número IP da rede, mais o número da máscara de rede. Então, eu posso ter dentro de um mesmo local mais de uma rede, mais de uma subrede. E o que é esse caminho de alta velocidade? É um caminho que não é um link de WAN. Por exemplo, um barramento de rede local de 100 megabytes, de 1 gigabyte, mais comum hoje em dia. Vamos imaginar uma universidade, por exemplo. Você tem lá vários prédios da universidade, mas todos conectados por fibra ótica, 1 gigabyte de velocidade. Isso é um conjunto de redes, de sub-redes, todas conectadas por um caminho de alta velocidade. Em termos do Active Directory, eu poderia pegar todas essas redes, sub-redes, lá do prédio Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências Sociais, etc., juntar todas essas sub-redes e dizer que elas formam um site da universidade, em termos do Active Directory. Então, o que define um site? É um conjunto de uma ou mais redes e sub-redes, sendo que estas devem estar conectadas por um caminho, por um barramento de alta velocidade. Ou seja, não pode ser um link de WAN, um link de longa distância. Quais as principais funções para que foram inventar mais esse conceito de sites? A principal função é otimizar a replicação dentro daquelas duas bases, aqueles dois princípios que eu já falei para vocês. Primeiro, reduzir o tráfego de informações de replicação através dos links de WAN e manter os DCs do domínio, da árvore de domínios, o mais atualizado possíveis. Uma outra função importante que o site executa é na autenticação. Quando o usuário liga lá o seu computador tem um número de rede, um número de máscara de subrede, e ele vai fazer o logon. A primeira coisa que o Active Directory tenta é localizar um DC que esteja dentro do mesmo site
da rede que está o computador do usuário. Porque se estiver dentro do mesmo site, é um DC que está conectado na mesma rede e, portanto, vai poder autenticar muito mais rapidamente. Só e somente só o Active Directory não encontrar um DC dentro do mesmo site da rede do usuário, é que ele vai tentar buscar um outro DC na rede, e aí ele vasculha toda a rede, tentando achar um DC capaz de autenticar o usuário. Então veja que com o uso de site, eu garanto que 95, 98, 99% das autenticações de logon sejam feitas por DCs que estão dentro do mesmo site da rede do usuário, evitando que esse tráfego de autenticação circule através dos links de WAN da empresa. Ou seja, mais uma vez, estou reduzindo o tráfego através dos links de WAN. E uma das novidades do Windows Server 2008 é os chamados serviços que têm conhecimento sobre as configurações de site. Vou citar só um exemplo de serviço que existe no Windows Server e que utiliza sites para otimizar o tráfego através dos links de WAN. Existe um serviço chamado DFS, que é Distributed File System, Sistema de Arquivos Distribuído. Esse serviço permite que você crie uma pasta compartilhada num servidor e crie réplicas desta pasta em vários outros servidores do domínio ou da árvore de domínios. Por exemplo, você pode ter lá uma pasta compartilhada com os documentos oficiais da empresa, orientações, manuais de procedimento, etc. São documentos somente leitura. Você pode criar uma pasta compartilhada num servidor e criar réplicas dela em vários outros servidores usando o serviço DFS, que é um serviço que faz parte do Windows Server 2008 e também do Windows Server 2012. Aí você atualizou um documento lá na réplica original, automaticamente o DFS repassa esse documento alterado, essas alterações para todas as demais réplicas. E aí os usuários cada usuário pode ter uma réplica na sua rede local e ele acessa o documento localmente, evitando que ele tenha que acessar através do link de WAN. O DFS, como ele é integrado com esse conceito de sites, quando o usuário vai acessar um arquivo, para o usuário aparece lá como um drive compartilhado, ó, drive M de manuais, por exemplo. Ele vai acessar, o que o DFS faz? Ele primeiro tenta ver se ele acha uma réplica num servidor que está no mesmo site que está o computador do usuário. Só se ele não achar num servidor do mesmo site, é que ele vai procurar em servidores de outros sites e daí vai ter que utilizar o link de WAN. Então vejam que é um serviço ciente, que tem conhecimento, que usa a definição de sites para otimizar o tráfego através dos links de WAN. Como é que se define um site no Active Directory? Um site é definido por uma ou mais redes ou sub-redes. Por exemplo, esse site foi formado por essa rede aqui com essa máscara de sub-rede. Não vou revisar aqui o básico do protocolo TCP/IP, né? Mas esse 19 seria a máscara de sub-rede 255.255.240.0. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre TCP/IP, redes, sub-redes, veja aqui o curso online do Windows Server 2008. Nos módulos 1, 2 e 16 eu faço uma revisão completa sobre o TCP/IP. Aqui ele está sendo definido por uma rede, poderia ser várias redes. Aquele caso que eu dei de uma universidade que tem vários prédios, supor que cada prédio tivesse um número de rede com uma máscara diferente, eu poderia juntar as várias redes, sub-redes de todo o campus da universidade em um único site, porque todas seriam ligadas por um barramento de alta velocidade, por exemplo, um barramento de fibra ótica de 1 GB de velocidade. No Active Directory, sites estão relacionados com a estrutura física, a divisão física da rede, e domínios relacionados com a estrutura lógica. E aí vem aquela primeira pergunta, qual é a relação entre sites e domínios? Um depende do outro, o outro depende do um. Eu coloquei aqui em amarelo, nenhuma. O que significa isso? Significa que quem projetou o Active Directory foi suficientemente feliz e inteligente
em separar completamente a estrutura física da estrutura lógica do Active Directory. E isso é importante por uma série de fatores. Mas a principal delas, mudanças na estrutura física. Mudou uma filial lá de São Paulo, mudou para Belo Horizonte. Em termos da estrutura lógica, não muda nada. Continua os mesmos domínios, as mesmas relações de confiança, a mesma árvore de domínios. Então, mudou a estrutura física, não altera em nada a estrutura lógica. E o contrário é verdadeiro. Mudou a estrutura lógica, continua sendo a mesma matriz no mesmo lugar, as mesmas filiais, mas nós vamos ter que rearranjar aqui as árvores de domínio. Mudou a estrutura lógica, a estrutura física da rede não muda em nada. Separou a estrutura física da estrutura lógica. Então aqui você tem um exemplo, temos um único domínio e vários sites dentro desse mesmo domínio. Poderia ser o caso de uma empresa que tem um único domínio e tem filiais em várias cidades. Em cada cidade é criado um site com as redes daquele local para otimizar a replicação e dentro de um único domínio vários sites. Aqui nós podemos ter o contrário, poderíamos ter, por exemplo, uma sede principal da empresa, onde foi lá dividido em vários domínios, domínios de vendas, domínios de RH, de marketing, mas como é um único campus, todas as redes estão ligadas por um barramento de alta velocidade, é um único site dentro do qual tem vários domínios. Então não existe nenhuma relação, dependência entre sites e domínios. Domínios representa a estrutura lógica e sites a estrutura física. Como não existe relação, não existe dependência, existe uma separação completa entre a estrutura lógica e a estrutura física da rede, o que é um design muito feliz, porque alterações na estrutura física não alteram a estrutura lógica e vice-versa. Vejam então mais um conceito que foi introduzido, mas não foi introduzido simplesmente por ser introduzido. Ele tem uma função bem definida. Vantagens em separar a estrutura física da estrutura lógica do Active Directory. É possível manter o design da estrutura lógica completamente independente da estrutura física. Eu estou repetindo porque isso é muito importante, ou seja, alterações em uma das estruturas não irão implicar necessariamente em alterações na outra estrutura. Mudou a estrutura física, não precisa mudar a estrutura lógica e vice-versa. Com isso, você pode ter computadores de mais de um domínio no mesmo site ou mais de um site no mesmo domínio, e assim por diante, conforme ilustrado nessa tela da figura anterior. A nomeação dos domínios, estrutura lógica, é absolutamente independente da estrutura física geográfica da rede, o que facilita alterações na estrutura física sem que isso implique em uma reestruturação lógica de toda a rede. E aí vocês podem pensar, o que seria uma reestruturação lógica? Ter que mudar nome de domínio, ter que alterar a estrutura de domínios, e isso é complexo. Isso não é algo que se faz com muita facilidade. Dá muito trabalho e demanda muito planejamento. Você pode instalar controladores de domínio, DCs de múltiplos domínios no mesmo site, ou você pode colocar DCs do mesmo domínio em diferentes sites, ou uma combinação dessas duas configurações, conforme ilustrado na figura do slide anterior. Por fim, vou só falar um pouquinho mais sobre a principal função dos sites, que é otimizar o tráfego de replicação. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a replicação, porque existem livros inteiros sobre a replicação do Active Directory. Mas, bem rapidamente, existem, com o uso de sites, o Active Directory usa um serviço chamado de KCC, que é o serviço responsável por otimizar o tráfego de replicação entre os DCs da árvore de domínios. E esse tráfego é dividido em duas situações bem distintas. DCs que estão dentro do mesmo site e DCs que estão em sites diferentes. DCs que estão dentro do mesmo site, a replicação é automática, ou seja, supor que tem um site lá na filial de São Paulo,
na rede lá de São Paulo, tem 3 controladores de domínio, os 3 dentro do mesmo site. Fez alteração num, alterou uma senha de um usuário, instantaneamente, em questão de segundos, essa replicação é repassada para os outros DCs dentro do mesmo site. Por quê? Estão na mesma rede e estão ligados por um barramento de alta velocidade. Essa informação não é compactada, é passada direto na rede e replica, todos ficam iguais, sincronizados rapidamente. Agora a replicação entre DCs de sites diferentes, o que implica que no meio do caminho tem um link de WAN. Essa replicação é feita num tempo maior, por padrão, se eu não me engano, é 3 horas, de 3 em 3 horas, de 15 em 15 minutos, perdão, de 15 em 15 minutos, e toda a informação de replicação entre DCs de sites diferentes é compactada, para reduzir o tamanho dos pacotes e ocupar menos o link de WAN. Então, tudo isso é controlado automaticamente pelo Active Directory. Essa replicação entre sites diferentes, entre DCs e sites diferentes, ela é controlada por um objeto que a gente chama de link. Entre 2 sites diferentes, você pode criar um objeto lógico chamado link. Qual é a vantagem desse objeto lógico, desse link? Você pode configurar algumas propriedades dele, sendo que uma delas, por exemplo, é o horário em que a replicação está disponível. Por exemplo, supor que você tem uma filial lá no interior do Acre e tem um link de WAN de velocidade muito baixa, por exemplo, 256K. E você não quer que, e já é muito lento, fica tudo muito lento, você não quer ainda que durante o dia tenha mais o tráfego de replicação dos DCs em cima desse link de WAN. Você pode criar um link entre esse site lá do Acre e os demais sites e configurar esse link para só aceitar a replicação no horário fora do expediente. Então é um controle adicional que você tem. O restante tudo da replicação é criado e mantido automaticamente pelo Active Directory. Pessoal, vou cuidar para não me empolgar, porque essa parte de replicação tem muita coisa, tem livros inteiros sobre isso, e é um assunto que eu particularmente gosto muito. Em termos da proposta dessa videoaula, está de bom tamanho. O que é um link, quais as funções, para que ele serve, o que é um site, perdão, quais as funções, para que ele serve, relação entre site e domínio, como se define um site e como o site influencia no design e replicação do Active Directory. Vamos então para o nosso próximo item, que é o esquema do Active Directory. Que bicho é esse? Deixa até eu tomar mais uma aguinha que já estou quase começando a ficar rouco. O esquema do Active Directory é a definição de todos os objetos do Active Directory. O que é isso? Por exemplo, quando você cria um novo usuário, tem lá o nome do usuário, nome de logon, nome pré-Windows 2000, nome completo, endereço, telefone, e-mail. Onde é que está definido que ao criar um usuário tem que ter esses campos todos? No esquema. Quando você cria um grupo, tem lá o nome do grupo pré-Windows 2000, membros do grupo, etc, etc. Onde é que está definido isso? No esquema do Active Directory. Então o esquema, de uma maneira bem simples, é a definição da estrutura do banco de dados do Active Directory. O Active Directory ele utiliza um modelo de banco de dados hierárquico, que é diferente do modelo relacional tradicional que a gente conhece, que é o modelo lá do Access, do SQL Server, do MySQL, etc. E o esquema é a definição, quais objetos existem, que ele chama de classes, e dentro de cada objeto, quais os campos, quais os atributos que existem em cada objeto. Por exemplo, a definição do objeto usuário. Quais atributos tem esse objeto? De que tipo é cada atributo? É texto? É número? É de preenchimento obrigatório ou não? Por exemplo, você não pode criar um usuário e deixar o nome do usuário em branco, o nome de logon, ele é obrigatório. Onde é que está definido que o campo nome é obrigatório e o campo endereço não é obrigatório? No esquema do Active Directory, que é onde está definida a estrutura de banco de dados. A definição de cada objeto, de cada atributo, de cada classe está contida no esquema do Active Directory. E aqui nós temos algumas coisas importantes que você tem que saber sobre o esquema do Active Directory. A primeira delas é que o esquema não é necessariamente fixo, ou seja, você pode
alterar o esquema, você pode expandir o esquema do Active Directory. Por exemplo, quando você cria um usuário, não tem um campo para você digitar o CPF do usuário. Pode ser que por alguma questão legal, por alguma questão interna da sua empresa, deva ter o cadastro do CPF e do RG do usuário ao cadastrar ele no Active Directory, ao criar a conta do usuário. Você pode, como administrador, estender o esquema criando esses atributos adicionais. Quando você cria o domínio pela primeira vez, quando você cria o primeiro controlador de domínio, é criada uma função nesse primeiro controlador de domínio chamado esquema master, o mestre do esquema. Esse esquema master é que contém uma cópia do esquema que pode ser alterada. Pois você criou o primeiro DC, ele é o esquema master. Aí você começa a criar outros DCs, esses outros DCs têm também uma cópia do esquema, mas todos os outros que não são o esquema master, eles têm uma cópia somente leitura do esquema. Ou seja, não é possível alterar o esquema estando logado em outro DC que não seja o esquema master. Só que essa questão de alterar, de expandir o esquema, ela é tão delicada, gente, tão delicada, que se você fizer bobagem no esquema, você pode simplesmente inutilizar completamente a sua árvore de domínios, a sua rede. É uma bagunça total. Ele é tão importante, o esquema master, que em algumas empresas, na política de segurança da empresa, o servidor que é o esquema master está em sala protegida, monitorada e com segurança 24 horas. Porque se alguém chegar e roubar o esquema master da empresa, você está com um problema muito grande. Então esse é o primeiro detalhe. É possível expandir o esquema, alterar? É. Só tem que ter muito cuidado, tem que saber o que está fazendo e tem que ter um plano de contingência. E isso só é possível ser feito logando localmente, não pode ser nem via terminal, tem que ser localmente no servidor configurado como esquema master. Outro detalhe é que em uma árvore, em uma floresta de domínios, existe um único esquema. Você não pode ter um esquema para um domínio, outro esquema alterado para outro domínio, não. Em uma árvore, em uma floresta de domínios, o esquema é único ao longo de toda a árvore ou de toda a floresta de domínios. O esquema é feito de objetos, usuários, grupos, impressoras, passos compartilhados, etc., classes e atributos. O esquema definido por padrão com o Active Directory, ou seja, aquele que é criado quando você instala o Active Directory, contém um grande número de classes e atributos. Classes e atributos esses que atendem às necessidades da maioria das empresas. Porém, o esquema pode ser modificado, pode ser estendido. O administrador pode adicionar atributos ou até mesmo adicionar novas classes. Qualquer alteração no esquema deve ser cuidadosamente planejada, pois alterações feitas no esquema afetam toda a árvore de domínios, porque a árvore usa um esquema único. E alterações mal feitas, indevidas, por exemplo, que venham a corromper o banco de dados do Active Directory, podem simplesmente inutilizar uma rede por completo. Então, estamos pisando, quando se fala em esquema do Active Directory, estamos pisando em terreno minado, que exige muito cuidado, muito planejamento e saber o que se está fazendo. Tá? Todos os domínios de uma árvore têm que utilizar o mesmo esquema, elas utilizam o mesmo esquema. Ou seja, não podem ser utilizados diferentes esquemas para diferentes domínios de uma árvore de domínios. Mesmo na floresta, mesmo a floresta pode conter um único esquema. Ou seja, o esquema tem que ser único ao longo de todos os domínios de uma floresta. Uma cópia do esquema é replicada em todos os DCs do domínio. Porém, um único DC controla a estrutura do esquema. Um único DC tem uma cópia alterável, editável do esquema. DC esse que é conhecido como esquema master. Essa é uma das chamadas funções FSMO, que são aquelas funções principais, vitais para o Active Directory e que só existem em um servidor, em um DC da rede. Por padrão, o primeiro DC do primeiro domínio que é criado na árvore é que assume a função de esquema master.
Você pode, existem comandos para você transferir essa função para um outro DC. Repito, ele é tão importante esse servidor que em empresas maiores ele é colocado numa sala com segurança e monitoramento 24 horas por dia, para garantir que ele não seja roubado, acessado indevidamente, etc, etc. Ou seja, somente nesse DC que é configurado como esquema master é que o administrador pode fazer alterações no esquema. E ele é tão importante, é tão protegido o esquema do Active Directory, que mesmo nesse esquema master, por padrão, a DLL, que oferece acesso ao console de alteração, não vem registrada por padrão. O administrador tem que ele lá registrar a DLL, depois criar o console de acesso para poder efetivamente ter acesso a fazer alterações no esquema. Ou seja, só para quem sabe realmente o que está fazendo, não é para curioso ficar mexendo. A cópia do esquema que é replicado nos demais DCs é uma cópia somente leitura. Para que o usuário possa fazer alterações no esquema, ele deve ser um membro do grupo administradores do esquema, e se um membro desse grupo tentar fazer alterações no esquema em um DC que não é o esquema master, vai ser emitida uma mensagem de erro e vai dizer que não é possível. Cuidado, gente. Já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Alterações indevidas, sem saber o que está fazendo no esquema, podem inutilizar completamente o Active Directory e todos os servidores da rede. Todos, de todas as árvores de toda a rede. Cuidado, mantenha distância de alterar o esquema se você não souber exatamente o que está fazendo. Se não tiver estudado bem e se não tiver planejado tudo com muito cuidado. E mesmo assim, antes de fazer qualquer alteração no esquema, recomendo que verifique se todos os backups completos de todos os servidores foram efetuados, ok? Tem que ter muito cuidado, porque senão a bagunça pode ser realmente muito grande. Ok, pessoal? Foi possível entender o que é o esquema, a importância dele, para que ele serve e os cuidados que a gente tem que ter? Espero que sim. Com isso, nós concluímos mais um item dessa nossa videoaula, que foi o item sobre esquema. Então, já vimos lá sobre relações de confiança, servidor de catálogo global, sites e links, o esquema do Active Directory. Agora vamos para o assunto final, que é sobre níveis de funcionalidade do domínio e da árvore de domínios. Por que foi criado mais esse conceito de nível de funcionalidade do domínio e da árvore de domínio? Porque é comum, principalmente em empresas maiores ou empresas que adquirem outras empresas, você ter uma rede que convive com diferentes versões do Windows, né? Pode até acontecer, e vai acontecer hoje, ter redes que ainda tem controlador de domínios, os antigos BDCs ou PDCs, com o NT Server 4 convivendo com o Windows 2000. Outros vai ter NT4 com Windows Server 2003. Outras redes vai ter o Windows 2000 com Windows Server 2003, com Windows Server 2008. E mesmo com o 2012, é muito comum existir nas redes da empresa, principalmente durante períodos de migração, de transição, a existência de controladores de domínio com diferentes versões do Windows Server. Então, esses níveis de funcionalidade do domínio e da árvore de domínio, elas definem quais tipos de controlador de domínio você pode ter e quais os níveis as funções e novidades que vão estar disponíveis na rede como um todo. Foi por essa convivência com servidores contendo diferentes versões do Windows Server, que foi criado os chamados níveis de funcionalidade, tanto do domínio quanto da árvore de domínios como um todo. No Windows Server 2008 e também no Windows Server 2012, existem diferentes níveis de funcionalidades para um domínio, os quais prevêem a possibilidade de convivência de servidores, principalmente controladores de domínios, desde o NT Server 4.0, passando pelo Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 e o Windows Server 2012.
Claro, óbvio que o ideal é você ter uma rede onde todos os servidores já tenham sido migrados para a versão mais recente, seja o server 2008, seja o server 2012. Mas na prática a gente sabe que essa migração é lenta, é gradual, não ocorre num fim de semana, num mês. Aos poucos você vai migrando os servidores. E aí quando você está chegando na versão mais recente, a Microsoft vai lá e lança outra ainda mais recente. Então, dependendo do tamanho da empresa, esse é um processo que vai ser vitalício. Sempre você vai estar convivendo com servidores com diferentes versões do Windows Server, né? O Windows Server 2008 tem diferentes níveis de funcionalidade, com base nos tipos de controlador de domínio que você tem instalado na rede. A partir do Windows Server 2003 foi introduzido o nível de funcionalidade da floresta. Não existia esse conceito no Windows 2000 Server. No Windows Server 2008 e 2012, evidentemente, também existe o nível de funcionalidade da floresta, além do nível de funcionalidade do domínio. Vamos ver então um pouco mais de detalhe sobre o que são esses níveis de funcionalidade e como eles afetam o nosso Active Directory como um todo. O nível de funcionalidade do domínio, ele determina quais características estão ou não disponíveis no domínio e quais versões do Windows Server podem ou não podem estar presentes nos controladores de domínio da rede. Existem 4 níveis de funcionalidade de domínio no Windows Server 2008. O nível Windows 2000 misto, que é o único que permite DCs, aqui eu coloquei errado, com o Windows 2000 Server, não, é o único que permite DCs com o NT Server 4.0. Então, para redes que ainda têm servidores com NT Server 4.0, você tem que ter esse nível de domínio configurado como Windows 2000 misto. Tem o nível Windows 2000 nativo, o Windows Server 2003 e o Windows Server 2008. Não é possível instalar um DC com Windows Server 2008 em um domínio configurado como Windows 2000 misto. Então, se você ainda tem servidores com NT Server 4.0 e precisa manter o nível de domínio como Windows 2000 misto, você não vai conseguir instalar controladores de domínio com Windows Server 2008. Só depois que você configurar, migrou lá, aposentou o último servidor com NT Server 4, alterou o nível do domínio para Windows 2000 nativo, aí você vai poder ter servidores com Windows Server 2008 como DCs nesse domínio. Muitos dos recursos mais avançados, tais como grupos universais, somente estão disponíveis nos níveis de funcionalidade a partir do Windows 2000 nativo. Então, se você ainda estiver no nível de domínio Windows 2000 misto, não vai ser possível ter uso de recursos como os grupos universais, por exemplo. Quando é que a gente usa esse nível Windows 2000 misto? Durante um período de migração em que ainda você tem ainda servidores com o NT Server 4. O que é o nível de funcionalidade da floresta? Isso foi uma novidade introduzida lá no Windows Server 2003 e que evidentemente existe no Windows Server 2008 e 2012. Nós temos 3 níveis de funcionalidade de floresta disponíveis: o Windows 2000, o Windows Server 2003 e o Windows Server 2008. Evidentemente que muitas das novidades e melhorias do Windows Server 2008 em relação ao Active Directory só vão estar disponíveis nos níveis de funcionalidades mais avançados, como o Windows Server 2003 e o Windows Server 2008. Para que o nível de funcionalidade da floresta seja configurado como Windows Server 2008, todos os DCs de todos os domínios têm que ser DCs com Windows Server 2008. Então, se você ainda tem algum DC com Windows 2000 Server ou Windows Server 2003, não será possível alterar o nível de funcionalidade da floresta para o Windows Server 2008. Aqui eu coloco uma tabela onde eu mostro o nível de funcionalidade do domínio, quais as funcionalidades estão disponíveis nesse nível e que tipo de DC de controlador de domínio eu posso ter nesse nível de funcionalidade. Observem, apenas para ressaltar, não vou ler essa tabela para vocês, apenas para ressaltar que apenas no nível de domínio
Windows 2000 misto, é possível ter ainda controladores de domínio com o NT Server 4.0. Então o normal é, se você ainda tem servidores antigos, começa nesse nível, migra todos os NT Server 4.0 para 2000 ou 2003, passa para esse nível, migra os 2000 e 2003 para 2008, e quando todos estiverem com Windows Server 2008, aí você pode passar o nível do domínio para Windows Server 2008. É somente nesse nível que você vai ter todas as principais funcionalidades e novidades do Windows Server 2008. Tá? Essa tabelinha é importante que vocês entendam e até memorizem ela, porque nos exames de certificação dá para fazer umas 20 questões diferentes só sobre a informação contida nessa tabela sobre nível de funcionalidade do domínio. E aqui eu coloco uma segunda tabela que é em relação aos níveis de funcionalidade da floresta. São esses 3 níveis quando se trata do Windows Server 2008. Quais as funções, novidades estão disponíveis em cada nível de funcionalidade e quais os tipos de controlador de domínio que você pode ter em cada um desses níveis. Também é importante vocês conhecerem essa tabela, porque certamente podem aparecer questões nos exames de certificação.